e nós queremos falar com você hoje sobre o tema Quando Deus fala com o seu povo. A gente, para entender a mensagem que vem através do profeta Ageu, nós precisamos ter um contexto histórico para entender essa mensagem. Aproximadamente 966 anos de Cristo, e Jesus e Paulo escrevendo às igrejas em Filipenses, ele diz que Deus opera em nós o seu querer e o efetuar segundo a sua vontade. Segundo a vontade de Deus é o Espírito Santo. E Deus, então, vai operar o seu querer na vida de um homem chamado Davi, a qual ele ungiu para ser rei de Israel. E esse homem, Deus o chamou para construir um templo. Deus deu para ele toda a estrutura, toda a arquitetura para que ele construísse um templo. E Davi, então, se levanta para construir. Deus diz assim: não é você que vai construir, porque você derramou muito sangue, mas você vai ser aquele antecessor que vai produzir para que o templo seja construído. E Davi, então, lá em 1 Crônicas, capítulo 29, ele, motivado por Deus, ele reúne o povo, e o povo todo motivado, entende que o templo seria um lugar de adoração, de culto ao Deus verdadeiro, como era e como foi. E Davi motiva todo mundo a contribuir para a construção do templo, 27 metros de comprimento, 9 de largura, 9 de altura. Não faltou recurso. Davi orou e operou o Senhor, mas o operar de Deus no querer foi em Davi, no realizar foi no seu filho Salomão. Salomão, então, faz aliança com o rei, compra madeiras, tudo de melhor e faz o suntuoso templo. E no capítulo 4, 5 de 2 Crônicas, quando Salomão ora consagrando o templo e dizendo: Senhor, esse templo é para que tu habites, aqui tu te manifeste, aqui a tua grandeza, o teu Shekinah desça, e tudo quanto for nesse templo, Senhor, que o povo orar, que o povo buscar, que tu dê resposta para eles. E diz a palavra que no final da oração, o Shekinah de Deus foi grande e tomou toda a congregação, todo esse templo. E assim começou a história do templo. Trouxeram a arca para dentro do templo. Então Deus começou a operar, Deus estava presente, Deus era o Senhor. E Ele estava naquele templo. O que acontece? Passam-se 388 anos. Nesse período de tempo, o povo simplesmente esqueceu de Deus. O povo começou a pecar seriamente. O povo fez aliança com os outros e se corromperam. 380 anos passaram. Deus vai usar profetas, principalmente Jeremias, dizendo para aquele povo, para que esse povo se arrependesse, voltassem para o seu Senhor. Então ele sararia a terra, perdoaria os pecados, mas o povo não quis compromisso com Deus. E Deus levanta Jeremias para falar do cativeiro babilônico que iria acontecer se aquele povo não voltasse. E 380 anos depois, Deus vai usar, no querer dele, Nabucodonosor, para operar nele o querer e o realizar. Por que o realizar? Porque ele invade Jerusalém, destrói o templo, toma a arca e tudo que tem, ele leva. Os utensílios, tudo leva. E diz a palavra no livro de Neemias, no 1º capítulo, que tudo fica destruído e queimado, só fica miséria. Essa era a condição do povo quando abandona Deus. Passam-se 50 anos, vem um edito do rei para que os judeus pudessem regressar através de Zorobabel. Na primeira leva, 50 anos depois, 538 aproximadamente de Cristo, Zorobabel parte com um grupo, 50 mil judeus de volta a Jerusalém. Dentre eles estava Ageu, um profeta pequeno, sem expressão que ninguém conhecia. Mas Ageu vai entrar num processo importantíssimo no livro da história do judeu, que é exatamente na reconstrução do templo. Deus não vai usar um profeta, alguém conhecido, mas alguém totalmente fora do contexto, para que ele possa o efetuar no povo de Jerusalém, no povo judeu. O que acontece? Zorobabel volta com os 50 mil, e o povo entra em Jerusalém,
e eles começam a trabalhar na construção do templo. Eles começam a trabalhar. Alguns não gostam, principalmente os samaritanos, e chegam até próximo dele para ajudá-los, para dizer assim, vamos fazer uma parceria para edificar. Zorobabel, junto com Josué, o sumo sacerdote, diz, não, vocês não têm parte nisso aqui. Por quê? Porque os samaritanos, 722 a.C., eles foram totalmente arruinados também pelo pecado, quando os assírios tomaram Samaria e dali se multiplicaram um povo misto e místico, adoraram outros deuses. Eles não tinham a mesma fé agora que tinham, a fé deles era misturada, e eles queriam trabalhar na reconstrução. Zorobabel disse, não, aqui não. Josué disse, também não, nós vamos fazer sozinhos. E eles começam a construir, fazem um alicerce, mas esse povo opositor se levanta e vai até o rei e diz assim, olha, aquele povo que tu mandou de volta para lá para construir o templo, esse povo vai te enganar, eles não vão pagar os impostos, eles vão te dar a forra. E o rei então edita um decreto que diz assim, olha, parem a construção do templo. E aí para a construção do templo. Então para a construção do templo. E nesse parar a construção do templo, o povo simplesmente entra num estado espiritual muito crítico, que é o tema da mensagem de hoje. Quando o rei manda dizer, parem a construção do templo. Passam-se aproximadamente 16 anos, até que em 520 a.C., o Senhor vai voltar a falar com o seu povo. Havia algum tempo que o Senhor não falava com o povo. Havia um tempo que não se ouvia a voz de Deus. Mas nós vamos mostrar na palavra que, apesar de não se ouvir a voz de Deus, Deus não saiu do controle do povo de Deus. Deus não saiu do controle do povo de Deus. Apesar de você, talvez tenha dizendo assim, Deus não responde às minhas orações, Deus se calou, Deus não existe, eu não sei o que está acontecendo, eu lhe garanto, através da palavra, que Deus, Ele continua no controle, Ele continua vendo, Ele continua sabendo de todas as coisas que nós fazemos e Ele vê todas elas. 16 anos Deus não falou. Sabe o que acontece quando Deus não fala, que a gente não busca Deus? Há uma crise, eu vou entrar nessa crise agora, chama-se crise espiritual. Quando a gente não ouve a voz de Deus, nós ficamos totalmente frios. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, quando principalmente nós não vamos ao templo para adorar a Deus. O templo só tinha alicerce, mas eles conseguiram construir um lugar onde eles faziam sacrifício, onde eles imolavam os animais, mas o templo não estava construído, o povo estava corrompido, o povo não queria saber de Deus. 16 anos se passam, e o Senhor vai levantar um homem chamado Ageu, sem expressão, para falar com o povo. E essa mensagem ela vai ser contemporânea para nós hoje, porque o Senhor também vai falar conosco através da sua palavra. Vamos para ela então. O que a gente encontra? No primeiro versículo do primeiro capítulo, diz assim, no 2º ano do rei Dário, no 6º mês do 1º dia, veio a palavra do Senhor por intermédio. A primeira coisa que a gente vai aprender aqui, irmãos, Deus, quando usa alguém, a pessoa que Ele usa é intermediário, não é Ele o autor da palavra. Ele diz aqui, por intermédio, Ageu foi levantado por intermédio, a mensagem era de Deus. Ageu era o interlocutor que ia entregar a mensagem para o povo. O que ele diz aqui? Veio a palavra ao profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, Josué, filho de Josadaque, e o sumo sacerdote. Olha só, Deus vai pegar o profeta Ageu, vai dizer, você é o intermediário da mensagem, a primeira mensagem vai ser dirigida, olha para quem? Para o governador, autoridade política. Segundo, o sumo sacerdote, Josué. Deus está tratando primeiro com a liderança do seu povo.
Zorobabel que trouxe o povo, Josué, o sumo sacerdote. Primeiro Deus trata com a liderança. Ele vai direto na liderança. Ele não falou direto com o povo, mas ele vai falar primeiro com a liderança sobre o que está acontecendo. Por quê, pastor? Porque nesse tempo de 16 anos, simplesmente o povo não fez nada. E a liderança olhou e também não tomou nenhuma providência. E ele diz assim, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos. Olha só, assim fala o Senhor dos Exércitos. Deus diz bem claro, olha, eu sou o Senhor dos Exércitos, eu tenho o controle desde a eternidade, eu fiz o céu e a terra, e tudo está nas minhas mãos, eu sou o Senhor de toda a terra, eu estou acima de qualquer autoridade que possa existir. Deus está dizendo assim, eu estou vendo tudo o que está acontecendo aqui em Jerusalém. Eu estou vendo tudo o que está acontecendo aqui no Brasil. Eu estou vendo tudo o que está acontecendo no Pará. Eu estou vendo tudo o que está acontecendo na cidade de Belém. Eu estou vendo tudo o que está acontecendo aqui no Templo Matilde. Eu estou vendo tudo o que está acontecendo na vida de cada um de vocês. E nada está despercebido de mim. E Deus vai dizer assim, assim fala o Senhor, este povo, olha como Deus trata. Deus aqui, amados, está triste com o seu povo. Deus está completamente triste porque esse povo simplesmente estava morto espiritualmente. Não tinha vontade de ir para a casa dele. O povo estava frio, gelado, e Deus estava triste porque ninguém prestava adoração a ele. E ele diz assim, este povo, ele não diz o meu povo. Este povo, como quem quer dizer, este povo, Zorobabel, este povo, Josué, que eu trouxe de lá da Babilônia, que eu levei para a Babilônia, este povo, sabe o que eles estão falando? Deus sabia o que estava no coração daquele povo e o que eles estavam dizendo. O povo estava dizendo o seguinte, olha, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. 16 anos se passaram e o povo diz assim, não, ainda não é tempo da gente edificar a casa do Senhor. Está bom do jeito que está. A gente está muito bem desse jeito. Para que a gente vai edificar? E o povo dizia, não é tempo. Sabe o que é isso, irmãos? Desculpa para não fazer a obra de Deus. Desculpa para não vir para a casa de Deus. Meras desculpas. Desculpas e mais desculpa para não estar entronizado na obra de Deus. Não é hora ainda da gente levantar a casa do Senhor. Está muito bom, eu estou preocupado primeiro com a minha casa e a gente vai ver. Segundo, eu estou preocupado com o meu trabalho. Segundo, eu estou preocupado com o meu lazer. Eu estou preocupado com outra coisa, com a minha empresa. Mas depois, por último, é a casa de Deus. E Deus estava triste com esse povo porque ele dizia, ainda não é tempo. Amados, o templo está aqui. Esse templo aqui é ungido, é consagrado. Todos os templos são ungidos, consagrados, para que o Senhor se manifeste. Você sabe qual era a finalidade principal do templo, quando o Senhor mandou? A principal característica do templo é para que ali fosse centralizado o culto a Deus. O templo é centralizado para o culto a Deus. Na esperança messiânica, na continuidade davídica, para o futuro, para o Messias, era centralizado na presença de Deus. E o que a gente percebe hoje, igreja? As igrejas hoje não estão centralizando o culto cristocêntrico. Não é mais Cristo que está no primeiro lugar. Não, não é tempo. Não é Cristo que é o Senhor. As igrejas estão vazias, os templos estão vazios, porque as pessoas estão dizendo, ainda não é tempo. Há tempo para tanta coisa, há tempo para a TV, há tempo para a internet, há tempo para o celular, há tempo de fazer as coisas, mas para fazer a obra do Senhor, ainda não é tempo, meras desculpas. E o Senhor está dizendo, esse povo está dizendo, ainda não veio o tempo. Qual é o tempo? Eu vou esperar ter dinheiro. Eu vou esperar ganhar muito dinheiro para eu fazer a obra de Deus.
Eu vou esperar que eu ganhe na Sena, na Mega Sena, para fazer a obra de Deus. Isso nunca vai acontecer. O Senhor é o dono da prata e do ouro. Todo recurso está na mão dele. E ele coloca o recurso na minha, na sua mão, para que nós possamos fazer a obra dele. E quando temos o recurso, nós, olha, ainda não é tempo. Não é tempo de fazer. E qual é o tempo? O tempo é hoje. E o Senhor diz, eles estão dizendo o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Não chegou o tempo para eles. Mas o Senhor estava vendo tudo o que estava acontecendo na vida deles. Olha o que diz o versículo de número 3. Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. De novo, o Senhor ratifica que a palavra é dele, que o profeta é o intermediário. É o profeta que vai levar a palavra, mas a palavra é de quem? É dele, para que não haja nenhuma dúvida. No versículo de número 4, ele diz assim, acaso é tempo, olha o que ele está falando, acaso é tempo de habitardes vós em casa apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruína? Deus está confrontando o povo dele. Quem gosta de ser confrontado por Deus? Eu gosto de ser confrontado por Deus. Deus está confrontando e dizendo, acaso é tempo de habitardes em casa apaineladas, casas luxuosas, casa onde tem tudo, enquanto a minha casa está em ruína? O povo estava invertendo as prioridades. O povo inverteu a prioridade. A frieza espiritual, o pecado, esfria completamente o nosso interior, que a gente muda as prioridades. O que é para ser primeiro, para Deus as primícias, a gente inverte, é depois. Primeiro eu, primeiro as minhas coisas, primeiro a minha casa, primeiro o meu luxo, depois, se sobrar dinheiro e tempo, eu faço a obra de Deus. O Senhor está dizendo, vocês estão morando em casas boas, tem o melhor cedro, as casas de vocês são luxuosas, apaineladas, enquanto a minha casa está na miséria, vocês estão invertendo as prioridades. Nós, às vezes, presta atenção como eu vou colocar, não todas as vezes, mas algumas vezes, nós vivemos essa intensidade de relação com Deus, negativas, não todas as vezes, por causa da nossa infidelidade com Deus, ou por causa do quê, pastor? Da nossa mudança de prioridade. Deus quer ser o primeiro. Ele quer ser o Senhor da minha vida, da tua casa. Ele quer o primeiro lugar, ele não quer sobra. E a gente tem dado sobra para o Senhor e a gente vai ver daqui a pouco. E disso que Deus está falando, o povo está fazendo coisas bonitas. Para isso o povo tem recurso, tem sustento. Mas para minha casa, para minha obra, não sobra tempo, não sobra dinheiro, não sobra nada. Só tem desculpas. E ele vai para o versículo de número 5, só para finalizar o quarto, quando ele diz assim, no final ele diz assim, olha o que ele diz no quarto, enquanto esta casa permanece em ruínas. Vamos entender um pouquinho isso aqui para a gente finalizar. Quando o Senhor está se referindo ao povo, o alicerce estava pronto, só o alicerce. Tinha um local lá onde era para sacrificar os animais. Mas Deus está dizendo, vocês estão priorizando a casa de vocês, enquanto a minha casa está em ruína. Preste atenção muito bem, vamos entender. Quando é que a casa de Deus hoje está em ruína? Quando é que hoje, eu não estou me voltando para o tempo lá, eu estou me voltando para hoje, 2022. Quando é que Deus diz assim, vocês estão fazendo muito bem a casa de vocês, enquanto a minha casa está em ruína? O que é hoje a casa em ruína de Deus? Como nós vamos entender o que é ruína da casa de Deus hoje para a nossa vida? Quando nós não fazemos nada, quando as nossas mãos estão vazias, quando a gente não tem prazer no culto a Deus, quando o pastor convoca, como o pastor agora há pouco convocando para a oração, a casa está em ruína espiritualmente, a ruína espiritual, o fervor acabou, não há mais fervor. O pastor falou aqui 15 minutos, que bom que fosse 1 hora, quem gostaria de ser 1 hora? Cadê o fervor? A casa está em ruína.
Ai, dói muito meu joelho, não dá para orar mais do que isso. A casa está em ruína. E quando se fala muito, está se falando muito, a casa está em ruína. É mais prazer o que está lá fora do que a casa está em ruína. E Deus está vendo que a casa está em ruína, e nós estamos vendo que a casa está em ruína, mas a gente diz assim, ainda não é tempo de fazer a obra de Deus. Quando vai ser o tempo, irmão? Deus está confrontando. Vamos para o versículo de número 6. Versículo de número 5, ele diz assim, ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Ele novamente, ele se afirma como o Senhor dos Exércitos, o Deus que vê e controla todas as coisas e que sabe a minha e as suas, nossas necessidades. Ele continua dizendo, eu conheço e sei de todas as coisas. Aí ele diz assim para aquele povo, considerai o vosso passado. E qual era o passado daquele povo? Qual é o seu passado? Qual é o meu passado? Ele está dizendo assim, lembre-se do seu passado. Que passado, pastor? O passado de pecado da Babilônia, e eles não aprenderam com isso. Se a gente não aprender com nossos pecados, a gente vai aprender como, igreja? Considerai, lembre-se do passado, que eu os levei para o cativeiro, por causa dos seus pecados. Vocês estão esquecendo isso muito fácil. Se passaram 50 anos e vocês já estão esquecendo. E Deus diz assim, lembra do teu passado. Lembra que foi o pecado com que eu fiz destruir esse templo bonito que existe aqui da época de Salomão. Lembra do teu passado, lembra de onde tu veio, lembra de quem tu eras, lembra como era a nossa vida de pecado. E hoje nós temos um templo abençoado, suntuoso, ar-condicionado, aonde nós temos que vir e prestar culto ao nosso Deus. Eu falei para vocês que quando foi da consagração, da inauguração do templo, que o rei Salomão orou a Deus, e no final da oração, o Shekinah de Deus tomou todo aquele templo, a presença de Deus, a glória de Deus. Irmãos, você lembra qual foi a última vez que você sentiu a presença de Deus na sua vida? Que você sentiu o Shekinah de Deus na sua vida? Qual foi a última vez que você teve a presença manifesta de Deus na tua vida? Você lembra qual foi a última vez? Levanta o braço alegre, correndo, e pastor, eu ontem senti o Shekinah de Deus. Deus me tomou, me colocou na sua presença de joelho. Qual foi a última vez? Quando Salomão orou, o Shekinah veio o templo. O templo está em ruína. A casa de Deus está em ruína. Por quê, pastor? Por causa dos nossos pecados. Considerai o vosso pecado, diz ele. Aí ele vai para o versículo de número 6, quando ele disse assim, olha só. Vamos enumerar. Primeiro ele diz assim, olha, Deus está tratando com o povo. Ageu está falando a mensagem, o intermediário, o interlocutor da mensagem, entregando a mensagem para o povo. Está lá o governador, Zorobabel, está lá o sumo sacerdote e Deus falando. Ninguém se levanta para se interpor porque Deus está falando. Aí ele diz assim, olha, tendes semeado muito e recolhido pouco. Primeira coisa que Deus diz assim, olha, a vida de vocês está totalmente errada. Vocês estão gastando tempo com tanta coisa inútil. Vocês estão semeando muito, mas vocês não estão dando prioridade para mim. Não adianta semear muito sem dar prioridade para mim. É engano, é mentira, é miséria. Ele diz assim, tem semeado muito e recolhido pouco. E ele diz a segunda assim, ele diz assim, comeis, mas não chega para fartar-vos. Não é dizer que estavam passando fome, é que dizer que eles comiam, mas sempre tinha que ter mais, porque aquilo não fartava a eles. O pecado tira isso, o pecado faz isso. O terceiro ele diz assim, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe, põe no saquetel furado, num saco furado. Amados, quando nós priorizamos, invertemos as coisas com Deus, nós estamos sujeitos a passar sérias consequências financeiras e econômicas na nossa vida. Porque nós estamos invertendo, eu não estou inventando, Deus está dizendo. Vocês trabalham, ganham dinheiro, mas o dinheiro de vocês não dá.
Sabe por quê? É para gastar com remédio, é para gastar com aquilo, porque você não dá uma oferta na igreja, você não é dizimista. E o dinheiro nunca dá. Nunca vai dar, porque a prioridade não é a casa, não é a obra de Deus, é totalmente invertida, é primeiro eu. Final do mês chega o salário, é para pagar coisas. E não há prioridade de colocar isso aqui, é prioridade, é meu dízimo. Eu vou devolver para a casa do Senhor. O dízimo é bíblico. Eu falei aqui outro dia na escola dominical, o dízimo é bíblico. Quando a gente retém o que não é nosso, nós estamos roubando. O dinheiro é de Deus, Ele me deu. Ele diz, devolve para a minha casa 1/10, 10%. Quando eu não devolvo, eu estou retendo o que é de Deus. É como se eu pegasse uma nota de R$100 aqui e dissesse assim para o meu irmão, pega essa nota de R$100, ela é minha. Você só vai me devolver R$10 dela, o resto é seu. Ser fiel, irmão. O irmão vai embora e não me devolve os R$10 meu. Ele está ficando, se apropriando do que é meu. E o povo era assim, o povo não tinha prazer, o povo não dizimava, o povo não trazia oferta, o coração do povo estava longe da casa de Deus. E quando o nosso coração, onde tiver o meu coração, o seu coração, ali estará o nosso tesouro. Quando nossos corações ficarem atentos às coisas do mundo, e não tiver mais apercebidos com a obra de Deus, nós estamos seriamente sujeitos a entrar aqui nessa relação. A gente vai semear, mas a gente vai o quê? Ter pouca fartura, a gente vai comer, mas não vai fartar. E o dinheiro que recebe vai botar no saco furado, porque nunca vai dar. Nunca vai dar, porque nós não estamos priorizando a casa e a obra de Deus. Nós estamos primeiro eu. E se sobrar alguma coisa, eu dou para Deus. Deus não é Deus de sobra. A prata e o ouro é dele, ele não precisa do meu recurso, do seu recurso. O que Deus quer, pastor? O que Deus quer é somente que nós sejamos o quê? Fiéis a Ele. Que a gente não mude a nossa mente, que a nossa mente não seja corrompida em mudar a prioridade. A minha prioridade tem que ser Deus. Eu vou a minha denominação, tem culto na quarta, na sexta, no domingo, no dia da semana não dá, eu estou trabalhando, eu estou estudando, mas domingo a minha prioridade é a casa do Senhor, é a escola dominical, a minha prioridade é o culto, é estar orando, é estar em comunhão, é estar em fidelidade com Deus e abraçando meus irmãos. O povo não tinha isso e também estava pouco querendo saber disso. Estava ruína. Não é tempo ainda, está bom demais. A gente tem ido para a churrascaria, a gente tem comido pizza boa, a gente tem comprado carro novo. Está bom demais assim, não é tempo. Quando eu tiver bastante dinheiro, aí eu vou colocar na casa do Senhor. Nunca isso vai acontecer. Deus quer que nós façamos com amor para a obra dele. Versículo de número 7. Assim diz o Senhor, considerai o vosso passado. Novamente, Deus confrontando o povo e Deus exortando. Lembre-se do passado de pecado, de escravidão na Babilônia. Lembre do exílio. Vocês têm memória curta, vocês perdem a memória rapidinho. Lembre-se disso. Deus continua exortando. Versículo de número 8, ele diz assim, olha. Deus, ele fala. Deus, ele revela o que está errado. Deus revela o que está errado. E Deus está revelando a esse povo o que está errado. Será que Deus está falando com nós essa noite, revelando algo que esteja errado na nossa vida? Deus está revelando. Deus é perfeito em tudo, Ele é o Senhor. Ele não só está triste, mas Ele está revelando o que está provocando a tristeza nele. Deus está dizendo assim, eu estou triste com esse povo, porque esse povo não quer nada comigo, eles estão me trocando
não estão dando prioridade e as consequências estão na vida deles direto. É doença, é enfermidade, é desemprego, é calamidade. E esse povo não está percebendo. Considerai o vosso passado. Mas Deus é perfeito em tudo. Deus não só confronta, não só revela o que está acontecendo, mas Deus, Ele traz o que é preciso fazer para que possamos nos consertar com Ele. Leia comigo o versículo de número 7, versículo de número 8. Leia comigo, eu quero que você leia para você entender o que nós vamos falar. Diz assim: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O Senhor está dando o remédio. O Senhor está dizendo: eu estou mostrando para vocês o que vocês estão fazendo de errado. Agora eu vou dar a receita para que vocês possam mudar, para que vocês possam se consertar. Eu não sou um Deus tirano, eu estou triste. O que vocês estão fazendo não tem me agradado, mas eu vou dizer para vocês o que vocês podem fazer para me agradar, para mudar a situação. Deus traz a receita preparada, entrega para o povo como entrega para nós. Eu vou repetir, Ele diz assim: subi ao monte, ou seja, é hora de trabalhar, é hora de levantar, é hora de subir ao monte, é hora de sair da nossa famosa zona de conforto e trabalhar para o Senhor, de produzir para o Senhor. E Ele diz: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. O Senhor está dizendo: é hora de edificar a casa. Vocês estão reclamando, dizendo que não é o tempo. Eu estou dizendo que é agora. Eu estou dizendo para vocês o que é para fazer. Só não faz quem não quer. Primeiro passo: sobe ao monte. Segundo passo: trazei a madeira. Terceiro passo: edifica a casa do Senhor. Aonde nós estamos? Nesses 3 passos que o Senhor ensina para o seu povo. Nós, pelo menos, demos o primeiro passo de subir ao monte. Subir ao monte, cortar madeira, importa a gente pegar. Hoje, a motosserra, naquele tempo, era pegar o machado, cortar a madeira, isso é trabalho braçal. Deus está dizendo: vocês não estão fazendo absolutamente nada, e eu estou dizendo para vocês o que é para fazer. Sobe ao monte, corta a madeira e edificai. Agora, olha o que ele diz: dela me agradarei. Deus está dizendo: eu não estou me agradando com o que vocês estão fazendo, mas se vocês fizerem desse jeito, eu vou me agradar. Deus está dizendo: dela me agradarei, ou seja, da ação de vocês, de subir o monte, de cortar a madeira, de ficar na minha casa, aí eu vou ficar contente com vocês. Deus está dando a receita para aquele povo, como dá a receita para mim e para você essa noite. A gente só não faz se não quiser. Deus está dizendo: eu não estou me agradando com o que eu estou vendo, mas eu me agradarei se vocês fizerem desse jeito. Está escrito: dela me agradarei, e olha só, serei glorificado, diz o Senhor. Não é o profeta que está dizendo, é o Senhor. Quem está dando a receita é Deus. Se aparecesse alguém aqui essa noite nesse púlpito, pastor, dizendo assim: olha, eu sei como você fica rico, eu tenho certeza que muita gente iria procurar essa pessoa para querer fazer, porque ele teria uma receita. E Deus está dando a receita aqui para a gente ser abençoado através dele, para que nada falte na nossa casa. Vamos finalizando, queridos. No versículo de número 9, ele diz assim: esperar-te muito, e eis que veio a ser pouco. A gente espera muito, mas vem pouco, mas tem uma razão para isso, preste atenção. Quando os trouxeste para casa, ou seja, o pouco que tu trouxeste para a casa do Senhor, eu com assopro dissipei. O Senhor estava dizendo assim: olha, vocês estão trazendo o resto, e quando vocês trazem resto para mim, eu faço assim, eu sopro. Eu não sou Deus de resto. Vocês estão fazendo tudo o que vocês querem, e o resto vocês estão trazendo para a minha casa, eu não quero isso. Quando vocês trazem, eu sopro. Eu não estou inventando, amados, está aqui escrito, ele está dizendo: quando trouxestes, com um sopro, dissipei. Não me agrada porque é resto, eu não sou Deus de resto. Não é de qualquer jeito, não é trazer uma oferta de qualquer jeito, mas tem que ser uma oferta a qual não seja resto, uma oferta que seja exatamente como o Senhor se agrada.
Não traga resto. Se você quer ter uma vida abençoada, traga o melhor para Deus. Traga aquilo que é o melhor para o Senhor. Continuando. E ele ainda diz por que ele sopra. Ele diz assim, por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa. O Senhor sabe quando a gente faz de coração. O Senhor sabe quando o meu intento é de coração, quando o seu intento é de coração. E não adianta a gente trazer coisas para a casa do Senhor pensando que isso vai agradar a Deus, porque Ele conhece o intento do meu coração, do seu coração. Quando não temos intento para agradar a Deus do nosso coração, Ele vai soprar e não vai se agradar. Nem faça isso. Nem faça isso. E olha o que Ele diz. Por causa da minha casa que permanece em ruína, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Ou seja, vocês estão trazendo o que sobra lá da vida de vocês, por causa, primeiro, da vida de vocês, da casa de vocês. Depois vocês querem trazer o que não presta. Na época que o Senhor estava falando, era comum, sabe o que eles queriam fazer? Eles levavam animais cegos, mancos, para sacrificar ao Senhor. E o Senhor não aceita isso. Não aceita esse tipo. Versículo de número 10. Por isso, olha só. Por isso, os céus sobre vós retém. Por isso, aqui nessa versão está escrito detém. Retém, ou seja, Deus tranca, fecha, retém. Ele está dizendo, eu não estou inventando nada, igreja, está aqui. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra seus frutos. O Senhor está dizendo, quando nós mudamos as prioridades, quando nós não somos fiéis, quando nós não fazemos de coração, não vem a bênção sobre a nossa vida. O céu retém, não é o inferno, é o céu. Quem abre a janela do céu é o Senhor, está retida. Quem sabe a tua bênção não está retida porque o teu coração está mais preso no mundo do que para a casa do Senhor. O Senhor diz, está retida, está detida, não desce. Por quê? Porque vocês estão mudando, vocês não são fiéis, porque vocês não me alegram, vocês estão trazendo sobra e isso não me alegra. Por isso que está retida. Não vem. Ah, pastor, tanto tempo desempregado, não vem, está retido. Não dá, pastor, o dinheiro não dá, está retido, porque não há prioridade na casa do Senhor. Por isso que o tema de hoje é quando Deus fala com o seu povo, a mensagem toda é Deus tratando com o povo. Talvez hoje, aquilo que está retido possa ser liberado por Deus. E eu creio. Deus abre a janela do céu, não é quando eu oferto, porque Deus sabe que eu vou dar com alegria e você dá com alegria, mas é quando há mudança no nosso coração. Por isso que o templo hoje somos nós, o Espírito Santo habita em nós, o templo hoje. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra e os seus frutos, ou seja, não tem nada. É luta por dia, todo que é luta, mas não tem nada. E o último versículo, queridos. Ele diz assim, versículo de número 11. Vi. Olha o que o Senhor está dizendo. Eu vi a seca sobre a terra, sobre o monte, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que aquela terra produz. Deus está dizendo, eu fechei tudo. É tempo de seca. Não tem nada, está travado, está seco. É tempo de seca. O povo dizia o quê? Lá em cima, não ainda é tempo de fazer a obra de Deus. Então, se não é tempo de você continuar na seca. Não é tempo de fazer a obra, então é tempo de você ficar na seca. Você entende que tem umas coisas espirituais, mas estão diretamente ligadas à nossa vida direta com Deus? Não sou fiel, não faço a obra.
o céu está fechado, está retido. Deus está dizendo, não tem, é seca. Viu aquela pessoa que diz assim, pastor, estou numa seca terrível. Vamos ver, meu irmão, por que você está na seca? O que está acontecendo com a tua vida? Por que Deus está permitindo você passar por seca? Deus permite se passar por seca porque não estou sendo fiel, obediente, ou talvez Deus esteja me provando. Se a minha vida está centrada, o meu culto está centrado em Cristo, se eu estou passando seca, eu posso estar sendo provado. Agora, se está tudo bem e eu estou passando seca, alguma coisa eu tenho que ver na vida relacionada com Deus, sobre minha fidelidade com Deus. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre o monte, sobre o cereal, sobre o vinho e sobre o azeite. Ou seja, tudo aquilo que é alimento está seco. Seco. E ele finaliza e diz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Seca, não tem trabalho. Agora o pastor falou, há muito desemprego, seca. Por quê? Porque os homens, o pastor falou ainda agora, porque os homens não querem a presença de Deus. Os homens não querem Deus, o ser humano não quer Deus. Aí a morte, o suicídio, tudo isso acontecendo, seca, não tem trabalho. Amados, lá em livro de Provérbios, e a gente finaliza, diz assim, Provérbio 3, de 9 a 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão, aqui é seca, quando honra a Deus, ele diz, se encherão fartamente os teus celeiros. Aqui ele está dizendo que os celeiros estão na seca. Olha só como concorda a palavra. E transbordarão de vinho. E ele diz, sobre o vinho também vai ter seca. E os teus lagares. Quando a palavra de Deus diz, honra ao Senhor, é prioridade, é primazia. Quando a gente faz isso, a gente é abençoado por Deus. Amados, eu não sei se você é um dizimista fiel, eu não sei se você é um ofertante fiel, mas eu quero que você pense nisso. Eu quero que você pense nisso. Não é pensar nisso para que a sua vida seja um sucesso, que você tenha dinheiro, mas eu quero que você pense nisso para que você seja um verdadeiro adorador de Deus, com o teu dízimo e com a tua oferta. É disso que Deus fala, daquele que dá com o coração. Eu quero encerrar orando. Eu quero trazer a minha finalização da oração aqui, talvez se aplicando, e eu vou aplicar essa palavra na vida espiritual. O povo estava perdido, o povo estava triste, o povo estava em pecado, a vida do povo estava destruída. Quem sabe, talvez a sua vida nessa noite esteja assim, destruída, triste, desempregado. Mas se hoje quiseres aceitar a Jesus como teu Salvador, quiseres reconhecer que Ele é o Senhor que manda as bênçãos do céu, eu quero que onde você estiver, você recline sua cabeça que nós vamos orar. Bendito Deus e Pai, louvamos o Teu nome nessa noite, porque Tu és o Senhor dos exércitos, como diz a Tua palavra. E nós Te agradecemos, Senhor, por essa palavra tão abençoada, Senhor, que Tu trouxeste para nós nessa noite, aonde aprendemos, Senhor Deus, as causas, muitas vezes, Senhor, de nós passarmos por lutas, provações, tribulações, quando elas estão relacionadas, Senhor, com a nossa fidelidade e com a prioridade que temos para com a Tua casa, Senhor. E quando essas coisas acontecem, ficamos, Senhor, sem entender por que está acontecendo. Mas graças a Ti, Senhor, Tu abriste nossos olhos, Senhor, para que nós possamos, Senhor, aplicar essa palavra a partir de hoje, este conceito dentro da nossa família, da nossa casa, para que haja o alimento, para que haja o pão, o azeite, o vinho, para que tudo aquilo que foi retido, Senhor, possa, Senhor, ser aberto, Pai. Se há alguém aqui nessa noite, Pai querido,
que ouvindo a Tua palavra, Senhor, manifeste o desejo no coração de Te receber como Senhor, ou, Senhor, de voltar para Ti, e que Tu conhece todos, possa, nesse momento, trabalhar nessa vida, perdoar os pecados, para que ele possa ser restaurado e renovado. Abençoa Teus filhos, abençoa Tuas filhas, abençoa as famílias, para que possamos, Senhor, ser exemplos, Senhor, na Tua casa, na obra, na prioridade, na dedicação, para contigo. Assim te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Que Deus vos abençoe.